pessoal, tudo bem? De início, o meu muito obrigado por seu tempo e pelo interesse nesse material que estou disponibilizando para auxiliar nos seus estudos. Nesta aula, vamos aprender a reconhecer os números inteiros e as diferentes formas de representá-los e relacioná-los. Para entendermos este assunto, primeiro, vamos construir a ideia de números inteiros. Uma das hipóteses do surgimento dos números inteiros é que, com a expansão comercial, ou seja, quando a circulação do dinheiro aumentou, os comerciantes foram obrigados a expressarem situações envolvendo lucros, ou seja, quantidades acompanhadas do sinal de mais, prejuízos, quantidades acompanhadas do sinal de menos. Bom, um comerciante daquela época que vendia laranjas, revendia laranjas, que comprou em um centro de abastecimento sacas de laranjas e que em cada saca de laranja haviam 100 laranjas. Quando ele foi fazer essa contagem, percebeu anormalidades em duas sacas de laranjas. Na primeira, além de haver 100 laranjas, tinha 8 laranjas a mais. Aí ele escreveu mais 8 na saca para expressar um lucro de 8. E na segunda saca, ele fez a contagem, tinha 100 laranjas. Porém, 6 delas estavam estragadas. Então, ele escreveu menos 6 na saca para representar um prejuízo de 6 laranjas. Com o passar do tempo, outras situações passaram a envolver o uso desse conjunto numérico. Observando esse contexto, podemos explorar o seguinte exemplo, esse daqui. Aqui temos uma simulação de um extrato de uma conta bancária, do período de 10 de janeiro a 12 de janeiro, onde crédito significa entrada de dinheiro, representado pelo sinal de mais, número positivo. Débito, dívida, significa saída de dinheiro. No dia 10 de janeiro, essa pessoa tinha R$10, saldo positivo de R$10. No dia 11 de janeiro, foi retirado da conta dela R$15 para pagar a tarifa de serviços bancários, o que resultou num saldo negativo de R$5. No dia 12 de janeiro, por meio da transferência entre contas bancárias, uma pessoa passou para outra um valor de R$60. Entrou, creditou na conta R$60, o que resultou num saldo positivo de R$55. A partir desse exemplo, temos duas contas. A primeira conta só é possível fazer com o conhecimento dos números inteiros, com o surgimento dos números inteiros. Antes disso, não era possível encontrar um resultado que indicasse a operação 10 menos 15. Porque naquela época, antes dos números inteiros, existiam apenas os números naturais. Bom, então, com os números inteiros, especificamente os números negativos, podemos efetuar a operação 10 menos 15 é igual a menos 5. (60 menos 5) igual a 55 positivo. Vejamos a definição do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, é formado pelos números negativos, ou seja, os números acompanhados do sinal de menos, pelo número zero e pelos números positivos, que podem vir acompanhados ou não do sinal de mais.
Como vocês estão vendo aqui as reticências no início e no final aqui, significa que esse conjunto aqui é infinito. Não tem início, não tem fim. Dentro desse conjunto, há vários subconjuntos. Vou citar aqui alguns deles. Ou melhor, os principais. Quando colocamos o asterístico, significa que dentro desse conjunto teremos todos os números inteiros, exceto o número 0. A esse conjunto chamaremos de conjunto dos números inteiros não nulos. Quando colocamos o sinal de menos abaixo da letra Z, significa que nesse conjunto temos todos os números inteiros negativos. Além dos negativos, temos o número 0. A esse conjunto chamamos de conjunto dos números inteiros não positivos. Se colocarmos o asterisco acima, o 0 não vai pertencer ao conjunto. E a esse subconjunto chamaremos de conjunto dos números inteiros negativos. Se tivermos o sinal de mais abaixo da letra Z, significa que pertence a esse conjunto todos os números positivos, inclusive o número 0. Mas se colocarmos o asterístico acima, o 0 deixa de pertencer a esse conjunto. E esse subconjunto aqui vai ser chamado de conjunto dos números inteiros positivos. Representando os números inteiros na reta numérica, temos que à esquerda do número 0 temos os números negativos. À direita do número 0 temos os números positivos. Ao número 0 chamamos de origem. E aos pontos da reta, chamamos de imagem geométrica. Como o ponto P está no número inteiro menos 4, então P é a imagem geométrica de menos 4. E A é a imagem geométrica de 2. O menos 4 e o 2 vão ser chamadas de abscissas. Então, menos 4 é a abscissa do ponto P e 2 é a abscissa do ponto A. Módulo de um número inteiro, ou valor absoluto de um número inteiro, é a distância de um número inteiro até o número 0. Por exemplo, menos 5. Módulo ou valor absoluto de menos 5. A distância de menos 5 até o número 0. 1, 2, 3, 4, 5. Então, módulo de menos 5 é igual a 5. Pois a distância de menos 5 até 0 é 1, 2, 3, 4, 5. Módulo de mais 5. Ou seja, valor absoluto de mais 5, a distância de mais 5 até o número 0. Partindo do número 5, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então a distância de mais 5 até o número 0 é igual a 5. E o módulo de mais 5 é igual a 5. Módulo de 0. Então a distância de 0 a ele mesmo. 0. Bom, agora dentro desse assunto vamos aprender também o conceito de números opostos e simétricos. Dois números
são opostos ou simétricos quando estão à mesma distância do número zero, mas em sentidos opostos. Por exemplo, aqui, menos 5 e mais 5 estão à mesma distância de zero, só que estão em sentidos opostos. O menos 5 está à esquerda do número zero e o mais 5 está à direita do número zero. O que podemos concluir, de acordo com a definição de números opostos simétricos, é que menos 5 e mais 5 são números opostos, ou seja, são números simétricos. Vou passar aqui para vocês mais um exemplo. Menos 1 e 2 são opostos? São simétricos? Módulo de menos 1 é quanto? Módulo de 2 ou de mais 2? Quanto é? Bom, módulo de menos 1, a distância de menos 1 até 0 é 1. Módulo de mais 2. Partindo do 2, temos 1, 2. Igual a 2. Bom, apesar do número menos 1 estar no sentido oposto do número 2, ou seja, menos 1 está à esquerda do 0 e o 2 está à direita do 0, eles possuem diferentes módulos. Então, os números menos 1 e mais 2 não são números opostos, ou seja, não são números simétricos. Utilizando os sinais de menor que e maior que, faremos a comparação dos números inteiros. Observe na reta numérica que os números que estão à esquerda de um número qualquer são menores do que esse número. Por exemplo, menos 3. Os números que estão à esquerda do número menos 3 são menores que menos 3. Por exemplo, menos 5 é menor que menos 3. Menos 4 é menor que menos 3. Os números que estão à direita de um número qualquer são maiores do que esse número. Por exemplo, menos 1. Menos 1. Quem está à direita de menos 1? 0. Então, 0 é maior que menos 1. 1 também está à direita do menos 1. Então, 1 é maior que menos 1. O 2 também está à direita do menos 1. Então, 2 é maior que menos 1. E assim por diante. Aqui finalizamos a nossa aula. Então, desejo a vocês bons estudos. Até mais e um forte abraço.